Bem, vamos continuar no Poder Executivo. Vou até relembrar sobre algumas regras lá do crime de responsabilidade contra o governador. Recebemos alguns e-mails, as pessoas ainda têm uma dúvida sobre crime comum, crime de responsabilidade. Então, estou falando aí do artigo 101 da Lei Orgânica do Distrito Federal, ok? Do 101 em diante, isso tem que estar ligado aí, abra a sua lei atualizada e vamos continuar nesse ponto. Quando eu falo de crime contra o governador, eu tenho que saber que o governador só possui a imunidade processual. É a única imunidade que o governador possui. Ou seja, ele só tem a imunidade de ser processado se tiver autorização da Câmara Legislativa. O governador, para ser processado, tem que ter autorização da Câmara Legislativa. Então, é uma imunidade formal. Ok? Processual. Perfeito. Agora, qual crime? O governador pode cometer crime comum ou crime de responsabilidade. Crime comum definido em leis penais. Esse crime comum nada mais é um crime que tem pena. Crime de responsabilidade é chamado pela doutrina de crime impróprio, pois não existe a pena, existe a punição. Qual punição? De ser destituído do cargo, ou seja, deixar de ser governador, e ficar inelegível, não poder ser governador por um período de 8 anos, ok? Bom, então isto é a primeira diferenciação entre crime comum e crime de responsabilidade. Eu vou àquele mesmo quadro da aula passada para ver se você fica bem claro quanto a isso, se você não erra na sua prova. Tranquilo? Olha comigo. Crime comum é um crime que tem pena definido nas leis penais. Crime de responsabilidade é um crime de desobediência, chamado de impeachment. É um crime de desobediência às regras definidas em leis. Então, a lei orgânica coloca uma relação de temas que resultaria em crime de responsabilidade. O que eu falei é que, tanto no crime comum quanto no crime de responsabilidade, para ser processado tem que ter uma autorização, tem que ter a admissibilidade da Câmara. Então, por 16 deputados, 2/3 é 16, por 16 deputados, 16 deputados, a Câmara autoriza a abertura de um processo contra o governador. E se autorizar, o STJ vai processar o governador. Então quer dizer que o Superior Tribunal de Justiça só pode processar o governador por crime se tiver autorização da Câmara. E isso está consagrado pela nossa jurisprudência. Não há de se falar em questionamento quanto a isso. STF quer processar? Peça autorização para a Câmara. Se a Câmara autorizar, você pode processar. Ok? Imunidade processual. E no caso de crime de responsabilidade, a Câmara autoriza a abertura do processo na Câmara Legislativa. Só que a abertura do processo na Câmara, eu falei que isso está definido na lei federal, não é uma lei distrital, é uma lei federal, 1079 de 1950. E essa lei federal diz que os deputados serão julgados em caso de crime de responsabilidade perante um tribunal misto, formado por desembargadores e deputados distritais. Então junta-se alguns desembargadores com alguns deputados distritais e presidido pelo presidente da Câmara Legislativa, há de se ter o processamento de crime de responsabilidade contra o governador. Agora, interessante, isso eu falei na aula passada, e se fica muito claro, caiu em prova. Então, o governador do DF será julgado por crime de responsabilidade em regras definidas pela Lei Federal 1079, e não por regras definidas na Lei Orgânica. Isso está consagrado, isso é jurisprudência. Caiu em prova e pode cair na sua, geralmente CESP, ok? Quem vai fazer prova da Câmara Legislativa, prova do TJDF. Ué, o TJDF cai a lei orgânica? Claro, eles vão ser o guardião da nossa lei orgânica distrital. Tem que cair sim, eles são guardiões da lei orgânica. Tranquilo? Então presta atenção comigo, olha só, vamos aqui para o quadro.
Então, vai ser julgado pelo STJ em crime comum, perante a Câmara, com regras definidas pela Lei 1079. Ele vai ficar afastado do cargo por 180 dias, após o quê? O mais importante, após o STJ receber, após a Câmara instaurar o processo, é aqui que começa o afastamento. Ele retorna? Retorna. Se ultrapassar esse prazo, não tiver concluído o julgamento, o governador retorna às suas funções. É a óbice que eu pus aqui. Se passasse 80 dias, não concluiu, ele retorna às suas funções. Perfeito. E aí eu coloquei qual era o rol de crime de responsabilidade. E eu falei, ó, atos contra o quê? Atos contra a existência da União, o livre exercício dos poderes, os direitos políticos, individuais e sociais. Se eu cometi um ato contra direito político, individual e social, está sujeito à abertura de crime de responsabilidade. E aí, atos contra a segurança, tanto a segurança do país quanto a segurança do DF. Atos contra a probidade, que tem que estar muito claro que atos contra a probidade é atos de improbidade. Então, se cometeu um ato de improbidade, aqui não saiu certo, né? Cometeu um ato de improbidade, está sujeito a responder por crime de responsabilidade. Ato contra o orçamento, atos contra as leis e decisões judiciais. Tranquilo, gente? Então, mais uma vez eu falo, assimile quais são os casos de crime de responsabilidade, porque isso pode cair na sua prova. Continuando a matéria, presta bem atenção comigo. Legitimados para denunciar o governador por crime de responsabilidade. Qualquer cidadão pode propor uma denúncia perante a Câmara, partidos políticos, associações ou entidades sindicais. Então a lei orgânica fala que esses poderiam propor uma abertura de um processo de crime de responsabilidade. A condenação do governador e do vice-governador implica a destituição do cargo, eu falei que ele perde o cargo, e outras sanções, que ele vai ficar o quê? 8 anos inelegíveis, não vai poder ser candidato por 8 anos. Isto são as punições por crime de responsabilidade. O governador poderá ser processado por crimes estranhos às suas funções. Essa é boa. Antigamente a lei orgânica falava que o governador não pode ser processado por crimes estranhos. Isso foi julgado inconstitucional. Esta é uma imunidade que só quem tem é o presidente da República. O presidente da República não pode ser processado por crimes estranhos às suas funções. Agora, o governador pode. Se ele comete um crime que não está relacionado à função de governador, ele é responsabilizado. Como é que é isso? Olha só. Vou retomar o presidente da República. Se o presidente da República pega uma faca e corta um pescoço de uma pessoa lá que ele brigou na rua, no bar, no boteco, que não tem nada a ver com a função de presidente da República, ele não responde por aquilo enquanto for presidente. No dia que ele deixar a presidência, na instância comum, no primeiro grau, ele vai responder por aquilo. Mas enquanto ele for presidente, ele não responde por aquele crime. Esta imunidade não tem o governador do DF. Então é por isso que eu falo, o governador responde sim por crimes estranhos às suas funções. Ok? Geralmente tem caído esse, porque isso era um texto que nós já revogamos da lei orgânica, falava que ele não respondia, mas ele responde sim por crimes estranhos. Tranquilo? Se cair, ele não tem essa imunidade de não responder por atos estranhos, da irresponsabilidade. Essa imunidade é chamada de irresponsabilidade. Ele não tem essa imunidade. Tranquilo? E olha aqui comigo uma outra que ele não possui. O governador poderá ser preso antes de decisão judicial transitada e julgado. Um outro ponto importante. O deputado distrital só vai ser preso se houver flagrante inafiançável. Ok? Então o deputado distrital não pode ser preso por prisão preventiva, qualquer outra prisão, nem um flagrante comum. Governador pode, qualquer flagrante, mesmo que não seja de um flagrante inafiançável, o governador pode ser preso por uma prisão preventiva, não tem problema nenhum. Então o governador pode ser preso, sim, antes do trânsito julgado. Tranquilo? Ele não tem essa imunidade de prisão, como o presidente da República tem, como o deputado distrital possui. Tranquilo? Então fique atento, ele não possui as duas imunidades. E eu anotei aqui, ó, vamos relembrar, governador
ele poderá ser processado por crimes estranhos e o governador também poderá ser preso, ele não possui essas duas imunidades. Continuando, crime de responsabilidade de demais autoridades. Ok, demais autoridades podem responder. Quem? O secretário de Estado, os dirigentes da administração pública direta e indireta, procurador-geral do DF, comandante da Polícia Militar, bombeiro e diretor-geral da Polícia Civil. Então, as demais autoridades também respondem por crime de responsabilidade. É claro que elas vão responder perante o TJDFT, não vai ser perante a Câmara Legislativa. Perante a Câmara Legislativa é o governador julgado por um tribunal misto, governador e vice. Demais autoridades perante o Tribunal de Justiça do DF. Ok. Atos considerados crime de responsabilidade? Os mesmos que eu falei para o governador. Qual? Ato contra a segurança pública, ato contra as leis orçamentárias, contra a decisão judicial, ato contra os direitos sociais individuais. Atos, os mesmos que o governador pode responder, as autoridades também podem. Mas tem mais um ato. Qual é o ato? Não responder a pedido de informação da Câmara Legislativa no prazo de 30 dias, ou, se convocado, não comparecer à Câmara Legislativa. Ok? Olha aqui comigo, recusa atender convocação da Câmara Legislativa. Se recusar a atender convocação da Câmara ou das comissões, está sujeito a crime de responsabilidade. Então, se não atendeu a convocação, crime de responsabilidade. Olha só, OBS. Secretário de Estado serão, nos crimes comuns de responsabilidade, processados e julgados perante o Tribunal de Justiça do DF Território, ressalvada a competência dos órgãos jurisdicionais federais. Ou seja, a competência é o TJDFT. Competência TJDFT. Eu tenho que ter cuidado, porque o que a nossa lei orgânica fala é que se o secretário de Estado ele cometer um crime conexo ao do governador de responsabilidade, ele vai ser processado perante a Câmara, não vai ser perante o TJ. Então, uma exceção seria crimes conexos. Cometeu um crime junto com o governador de responsabilidade, desloca do TJ para a Câmara Legislativa a competência. Ok? Vamos continuar. Secretário de Estado tem que ser maior de 21 anos de idade, tem que estar no gozo dos direitos políticos. Atribuição do secretário: referendar os decretos e os atos assinados pelo governador referentes à sua área de competência. É entendimento que o decreto ele é obrigado a ter assinatura, referendar, a ter assinatura do secretário da pasta a que está relacionado aquele ato do governador. Ele é obrigado a assinar? Ele não é obrigado a referendar. Mas o governador, como é um cargo ad nutum de livre nomeação e livre exoneração, exonera ele no outro dia e coloca um outro secretário que assinaria. Mas é obrigado o secretário a referendar, a assinar os atos. Por que isso? Porque é algo técnico. O governador fazendo um decreto que envolve a saúde. Então, nada mais justo que o secretário de saúde, uma pessoa técnica, referende junto com o governador aquele ato. Tranquilo? Olha só, ele vai expedir o secretário expedir instruções, que são as famosas portarias para execução das leis, decretos, regulamentos. Então, as portarias, as instruções são expedidas pelo secretário, nada mais é do que as portarias dos secretários. Bom, um outro ponto importante é o Conselho de Governo. Bom, na prática não temos o Conselho de Governo. O Conselho de Governo tem caído na prova, não foi regulamentado até hoje, é um órgão que vai prestar uma assessoria ao governador durante algum momento de crise, durante um problema emergente. Então esse Conselho de Governo, que é composto por 10 membros, incluindo o governador do Distrito Federal, porque o próprio governador faz parte do Conselho de Governo, esse Conselho de Governo vai se reunir em determinados momentos. Na prática nunca aconteceu, não temos regulamentação, mas é algo que está previsto na lei orgânica. Tranquilo? Então o que eu tenho que saber para a prova? Tem que saber a competência do Conselho de Governo e quais são esses 10 membros do Conselho de Governo. Tranquilo? Então preste atenção comigo, coloquei aqui para você ver. Olha só, é um órgão superior de consulta do governador, perfeito. Está aqui os membros. O próprio governador, 1. O vice-governador, 2. Presidente da Câmara, 3º membro. Líder da maioria, 4º.
líder da minoria, 5. Quem é líder da maioria e líder da minoria? São 2 deputados distritais. 2 deputados, um que representa o governo e um que representa a oposição na Câmara Legislativa. Eles iriam participar. Procurador-geral da Câmara do DF, 6. Aí vem o 7, 8 e o 9 e o 10, são 4 cidadãos. Então esses são os membros do Conselho de Governo. E esse cidadão? Como é que é isso? Como é que se torna um cidadão membro do Conselho de Governo? O cidadão tem que ser um brasileiro nato, isso é bastante questionável, se podíamos ou não criar essa regra de ser nato, mas já caiu algumas provas. Brasileiro nato tem que ser residente no DF, tem que ter 10 anos no DF de residência, tem que ter pelo menos a idade do governador. Como é que ele vai dar conselho para o governador se ele não tem nem a idade do governador? Então, a nossa lei exige 30 anos, todos com mandato de 2 anos, não pode ser reconduzido, sendo 2 nomeados pelo governador e 2 indicados pela Câmara. Na verdade, o governador ele vai nomear os 4, mas 2 ele indica, 2 a Câmara vai indicar. Tranquilo? Então, cuidado. Brasileiro nato, 10 anos de residência, 30 anos de idade, 2 anos é o mandato, não pode ter a recondução. Esses são os requisitos para ser membro do Conselho de Governo. E aí a competência, como eu falei, pronunciar sobre questões relevantes, suscitadas pelo governador, estabilidade das instituições, problemas emergentes, de grave complexidade e magnitude. Então, essas competências estão sempre relacionadas à crise, né? São competências do Conselho de Governo. Bom, o que você tem que saber, então? Conselho de Governo, qual é a competência? Conselho de Governo, quais são os 10 membros? Sabendo que o governador faz parte do Conselho de Governo, cidadão não recebe nada, a lei orgânica vai falar em outro momento, que não há de se falar em remuneração para o cidadão ser membro do Conselho de Governo, tranquilo? Só que o cidadão vai passar apenas 2 anos não podendo ser reconduzido para o cargo. 2 vão ser indicados pelo governador, 2 vão ser indicados pela Câmara Legislativa. Bem, aqui a gente vai terminar a parte do Poder Executivo do Distrito Federal. Tranquilo? Fiquem atentos, dá uma revisão, dá uma lida num texto seco. Você tem que acertar isso na sua prova e isso vai cair para você. Até a próxima aula.